O Senhor, esses dias, tem ministrado algo no meu coração. Eu até ministrei essa palavra aqui na live, e aí eu senti de compartilhar com os irmãos. Essa palavra, eu creio que o Senhor, Ele quer falar, continuar falando aos nossos corações a respeito disso. Se os irmãos puderem meditar e abrir a palavra em 1 Reis 19. 1 Reis 19. O Senhor tem ministrado no meu coração a respeito de tristeza profunda, né? Eu poderia dizer depressão versus chamado. Muitas vezes o inimigo tem usado algumas armas para tentar paralisar o povo de Deus, atingindo a identidade dos filhos de Deus, como a irmã ministrou, né? Nós temos uma identidade onde deve estar firmada no Senhor, mas o inimigo, ele tenta atingir a nossa identidade em Cristo, lançando setas para que nós entremos em tristeza profunda e até mesmo em depressão. E eu estava pesquisando sobre isso, sobre alguns personagens bíblicos, e o Senhor trouxe ao meu coração alguns personagens bíblicos que entraram numa tristeza profunda e que pediram até para morrer. Um exemplo um exemplo que eu posso dar para vocês é Jonas, né? Jonas, ele pediu para morrer. O Senhor encaminhou ele a Nínive, e ele, quando chegou lá para falar para Nínive, para os ninivitas se arrependerem, os ninivitas se arrependem, Deus não destrói a cidade, e ele fica chateado com Deus a ponto de pedir para morrer. E também temos Jó. Jó, chega um determinado processo de Jó, que ele se pergunta por que ele tinha nascido, né? Só que hoje eu quero falar com os irmãos sobre o profeta Elias. O profeta Elias. Eu vou ler com os irmãos aqui o capítulo 19, mas eu queria enfatizar aqui esse capítulo, o capítulo 10. Não, capítulo 9, desculpa. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Tá? Eu queria que os irmãos segurassem essa palavra no coração. Deus perguntando a Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? E aí, no capítulo 19, o rei Acabe contou à sua esposa Jezebel tudo que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas de Baal. Aí, ela mandou uma mensagem para Elias dizendo o seguinte: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas, né? Jezebel ameaça Elias. No capítulo anterior, eu não vou ler com os irmãos, mas depois, se os irmãos quiserem meditar, Elias, ele mata a espada cerca de 400 profetas de Baal. Elias foi um profeta que presenciou milagres do Senhor. Mas aqui no capítulo 19, Elias, ele recebe uma palavra que deixa ele com medo. Deixa ele com medo. A partir do versículo 3, ele fala: Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando o dia inteiro. Parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Elias teve vontade de morrer. Um profeta levantado pelo Senhor teve vontade de morrer. Alguns estudiosos dizem que ele teve uma depressão. Ele ficou depressivo. E eu perguntando ao Senhor, né? Porque muitas pessoas que servem ao Senhor ultimamente me procuraram para falar sobre depressão, que não estavam sentindo vontade de viver mais. E o Senhor tem me trazido palavra de esperança para não desistirem do chamado, para não desistirem daquilo que o Senhor confiou, para que palavras negativas, palavras que tentem matar a sua identidade, palavras que tentem matar o seu chamado, não desçam para o seu coração. Como Elias aqui recebeu essa palavra de Jezebel e ficou com medo e fugiu. Tentou fugir do chamado, tentou fugir daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Aqui, continuando aqui no 6. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água.
Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Né? Aqui o anjo apareceu para Elias dizendo: existe um caminho longo para você, Elias. Então coma, beba, para você aguentar a sua jornada. A palavra de Deus diz que os anjos, eles são ministros para servir os filhos de Deus. Né? No Salmos 91 também fala que Deus ele dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito. Né? Os anjos do Senhor para nos servir, os anjos do Senhor para interceder por nós, para entrar em guerras por nós. Elias se levantou, comeu e bebeu a comida. Ele deu bastante força para andar a 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Ali, ele entrou numa caverna para passar a noite e, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aí, Elias? Elias, com medo, entrou numa caverna. Muitas vezes o medo ele tenta nos paralisar e nós queremos entrar na caverna do nosso quarto, nos escondermos e não continuarmos naquilo que Deus nos chamou, naquilo que Deus nos confiou. Muitas vezes nós queremos entrar na caverna e esquecemos das promessas do Senhor. Esquecemos dos propósitos do Senhor. E aí eu estava lembrando dos 2 discípulos de Emaús, né, que esqueceram das promessas do Senhor. Após o Senhor morrer, Jesus morrer no terceiro dia, eles sem esperança voltaram, saíram de Jerusalém, saíram da cidade de origem e foram para o caminho de Emaús. E Jesus se preocupou com aqueles discípulos, porque eles estavam se questionando. Nós achávamos que seria ele o Messias, nós achávamos que era ele o Redentor. E Jesus vai lá ao encontro deles e diz: o que é que vocês estão falando? Do que é que vocês estão falando? E eles falam: você é o único peregrino que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Nós achávamos que o Messias, Jesus, e Jesus se preocupando, porque Jesus ele se preocupa com o que você pensa. Jesus, ele se preocupa com suas dores. Jesus, ele se preocupa com seus questionamentos. Por isso que Deus, aqui na palavra, ele fala: Elias, o que você está fazendo aí? Ele quer ouvir Elias. Por isso que Jesus vai ao encontro dos 2 discípulos de Emaús e fala: do que vocês estão falando? Aí Jesus volta para o Velho Testamento e fala: mas os profetas não disseram que haveria de morrer, que o Messias precisaria morrer para que no terceiro dia ele ressuscitasse? Jesus ele tem essa preocupação, o Senhor ele tem essa preocupação com o nosso coração. Amém? E aí, continuando aqui, Elias responde para o Senhor: ó Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou seus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles querem me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto monte. Deus fala: saia do quarto e venha ficar na minha presença, porque na minha presença vocês terão resposta. Na minha presença vocês terão instrução. Na minha presença eu vou ensinar o caminho. Na minha presença vocês não vão ficar à toa, porque vocês não são órfãos. Aleluia. Deus fala: Elias, você está se justificando, em outras palavras, você está se justificando que me serviu e que você foi decepcionado, que você está sendo perseguido. Você está sendo perseguida talvez por sua liderança, talvez alguém falou uma palavra de negação, talvez alguém quis atingir sua identidade e você, com medo, você chateado, com o coração angustiado, tenta fugir. Deus fala: Elias, saia da caverna e venha ficar aqui no alto monte comigo. Vem cá para minha presença. Aleluia. Continuando. O Senhor não está... chamou ele para ir para o monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E de repente veio uma brisa, um fogo e um sussurro
calmo e suave. Uma brisa suave, em outras versões fala que é uma brisa suave. Porque muitas vezes a gente procura o Senhor em grandes movimentos, né? Às vezes a gente quer procurar o Senhor, alguém fala, tem um profeta ali, aí você corre, e você corre, mas deixa eu te dizer, Deus te acha. Porque Deus, ele sabe seu endereço. Em uma brisa suave, o Senhor estava ali, falando com Elias, numa brisa suave. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vem ter comigo. E quando você clamar ao Senhor, ele vai te ouvir, vai te responder. Aleluia. Às vezes você procura o Senhor em grandes movimentos, mas o Senhor, ele quer ser encontrado só você e ele. Você e ele. Intimidade. Ele quer falar diretamente do seu coração. E quando o Senhor levantar um profeta para falar com você, vai bater na tua porta, ele vai ao teu encontro, sem você precisar procurar. Porque Deus, ele sabe seu endereço. Quando o rei Davi, ele foi ungido, o profeta bateu na porta da casa dele e falou, eu vim aqui porque o Senhor me enviou para ungir um dos seus filhos. Deus, ele, quando ele quer usar qualquer pessoa, ele sabe onde te encontrar. Mas ele quer ser encontrado no seu íntimo, você e ele, em uma brisa suave. O Senhor nessa noite diz, venha para mais perto de mim, venham para a minha presença. Existem segredos a serem revelados, que eu quero revelar diretamente para o teu coração, do Espírito Santo para o teu espírito. Existem convicções no teu homem interior, no teu espírito, que o Senhor quer falar. E nós precisamos subir no altar do Senhor, descendo na presença dele. E aí eu vou continuar aqui. Quando Elias ouviu o sussurro, ele cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E mais uma vez, o Senhor vai até Elias e pergunta pela segunda vez, o que você está fazendo aí, Elias? O que é que você está fazendo aí nessa situação de tristeza? O que é que você está fazendo aí nessa situação de medo, Elias? O que é que você está fazendo aí, Elias, que você quer fugir do chamado que eu tenho para a sua vida? Elias, o que é que você está fazendo aí nessa depressão, Elias? Fora da caverna, Elias, eu tenho grandes coisas para a tua vida. Fora da caverna, existe algo grandioso que você ainda não sabe. Porque eu, Senhor, é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti. Ele responde, Elias, mais uma vez se justificando pela segunda vez a mesma coisa. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Sabe o que é que Deus respondeu para Elias? O Senhor perguntou para ele duas coisas. Ele respondeu duas vezes a mesma coisa. E o Senhor respondeu para ele, volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel de Meloá, como profeta para ficar em seu lugar. O que era que Deus estava querendo falar para Elias? Elias, saia da caverna, meu filho, e volte para o seu chamado. Volte para onde eu te coloquei antes de você nascer. Eu te levantei nesse tempo como profeta, então volte para o seu chamado. Mesmo doendo, mesmo deprimido, mesmo com medo, mesmo com sentimento de tristeza, entre no movimento e volte a servir. Volte a me servir, servindo a pessoas. Né? Aqui o Senhor manda ele ungir pessoas. A única maneira que nós temos de servir ao Senhor é servindo a pessoas. Porque Jesus, ele veio por vidas e ele nos encaminha para vidas. Não tem como você servir ao Senhor sem servir as vidas, as pessoas. E Deus, nessa noite, ele fala comigo e ele fala para o seu coração. Força e foco no chamado, naquilo que eu chamei vocês para fazerem. Não desista.
As palavras negativas, elas vêm para tentar te afundar. As palavras negativas, elas vêm para tentar roubar aquilo que eu tenho para a sua vida. Como Jezebel lançou uma palavra de morte para Eliseu. Para Elias, desculpa. Para Elias. Muitas vezes as palavras, elas tentam vir para nos paralisar. Mas Deus fala nessa noite, tape os ouvidos e que abra os ouvidos espirituais para vocês me ouvirem. Que seja selado em vós o selo do meu espírito, para que vocês absorvam e não deixem descer para o coração. Porque existem vidas nos esperando, existem muitas coisas a serem feitas e Deus, ele conta conosco. Jezebel deu 24 horas para Elias morrer. Os anjos falaram que a estrada de Elias era longa. Mas deixa eu te dizer, Deus deu a vida eterna para Elias, porque você sabia que Elias não morreu? Elias, ele não morreu. Elias, ele foi transladado. Às vezes as pessoas dizem que seu chamado vai morrer, que você não tem vocação para isso. As pessoas, elas querem te titular, mas fique com o que Deus fala ao teu respeito, fique com as promessas que Deus tem para a tua vida, fique com aquilo que o próprio Espírito já trouxe para o teu espírito e você tem convicção do que Deus tem para a tua vida. Jezebel deu 24 horas, Elias nunca morreu. Nunca morreu. Você não vai morrer. O chamado que Deus tem para a tua vida não vai morrer. Os teus sonhos não vão morrer. As promessas do Senhor para a tua vida não vão morrer. É a palavra do Senhor que dá toda sustentação. São as promessas para a minha vida e para a tua vida. Não são as circunstâncias. Não é o que vocês estão vendo. Não é o que vocês estão pensando. Não é o que acham ao teu respeito. Não é o que dizem ao teu respeito. É o que Deus diz ao teu respeito. É o que a palavra diz ao teu respeito. Aleluia. E aí eu coloquei aqui para finalizar que, né, uma das formas de nós não entrarmos nesse campo de tristeza profunda, de nós não entrarmos nesse campo depressivo, porque não é isso que o Senhor quer para nós. Eu sei que muitas vezes, assim como Jonas, assim como Jó, assim como o próprio Elias quis morrer, teve esse momento, mas Deus, ele puxa a gente. Jesus, como ele foi ao encontro dos discípulos de Emaús, ele vem ao nosso encontro dizer, os profetas disseram, a palavra está aqui, garantindo vida plena, garantindo saúde. Isaías fala que ele morreu, ele levou sobre nós, sobre ele, as nossas dores e enfermidades. Então, está disponível para você saúde divina. Está disponível para você a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio ao caos. Jesus, ele vem lembrar as promessas. Porque muitas vezes, no momento de aflições, no momento de uma ameaça, aqui, como Jezebel fez, nós esquecemos das promessas. Nós esquecemos do que Deus falou ao nosso respeito. E Jesus, ele vem nos lembrar, porque ele é misericórdia. Jesus, ele é amor e ele vem nos lembrar. Não esqueça, meu filho. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Não esqueça o que eu tenho para vocês. Não esqueça das promessas. Né? E uma das maneiras de prevenir, de não entrar nesse campo de sofrimento, é buscando ao Senhor, como ele disse, Elias, vem ter comigo aqui no monte, vem para a minha presença. Não deixar que esses sentimentos eles se acumulem dentro de nós. Busca a presença. Deus, o Senhor vai dar a instrução, porque quando Jesus ele foi, ele falou, eu estou indo, mas não se preocupe, eu vou deixar o Paracletos, que no original é outro igual. Eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, dentro. E ele vai instruir vocês em todas as coisas. Todas, tudo. Quando a Bíblia fala todas, quando a Bíblia fala tudo, são todas as coisas e em tudo. O Espírito Santo instruindo em todas as coisas. Aleluia. Instruindo o que você deve fazer, o que você deve falar, trazendo constrangimento, trazendo repreensão, trazendo estratégias do alto, discernimento espiritual, trazendo sabedoria do alto.
de tudo que você deve fazer. Isso envolve sua vida profissional, isso envolve sua vida matrimonial, isso envolve seu emocional, isso envolve principalmente seu espiritual, isso envolve tudo que te envolve, porque tudo que te envolve interessa a Deus, porque Ele é teu Pai e vocês são filhos e filhas amadas do Pai. Então, lhe envolve? Então envolve o Senhor. Lhe envolve? Ele quer te instruir. Está desesperançado, como os discípulos de Emaús? Ele traz esperança. Ele te faz lembrar nessa noite as promessas que ele tem para a sua vida, para que seja vivificado dentro de você e você não esqueça. Talvez você pense, eu estou velho demais para que essa promessa se cumpra. Eu estou velha demais. Já passou do tempo. Ei, Deus manda dizer que não passou do tempo, não. Está começando agora. Aquilo que ele tem para a tua vida não passou do tempo, está começando agora. Eis que tudo se fez novo. E Deus tem falado muito ultimamente sobre um novo tempo. Um novo tempo. E aí eu coloquei aqui, né? Provérbios 4:23 fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes de vida. Por que eu encaixei esse versículo? Porque é uma forma de nós nos prevenirmos desse sentimento de tristeza profunda, de depressão, de você entrar no campo que pode paralisar sua vida espiritual. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele provém as fontes de vida. Eu fui pesquisar o coração órgão, né? Como ele funciona e porque o Senhor, ele trouxe essa comparação de coração na palavra, né? E o coração, se ele para de bombardear, todas as funções, elas param. Todas as funções, ou seja, quando o Senhor usa a palavra coração na palavra, ele está falando do seu intelecto, o que você pensa. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda os teus pensamentos, o que você está ouvindo, não, o que você está pensando. Por quê? Porque se a sua função, mente, ela for tomada por sentimentos que não provêm do Senhor, todas as funções, elas param de funcionar. Por isso que Deus fala, guarda o coração, guarda a mente, guarda. Se você aprender a guardar e a filtrar, é uma maneira de que sentimentos não paralisem sua vida. Amém? E uma das maneiras de você se guardar desses sentimentos ruins é não guardando mágoas. Alguém te magoou, alguém feriu, se prepara para perdoar, meu irmão. Você é filho de Deus, a imagem e semelhança do Deus vivo. Se alguém te magoou, se Jezebel tentou te ameaçar, se Jezebel tentou lançar palavras que te trouxe tristeza, medo, depressão, palavras profundas que você recebeu que você não consegue parar de pensar, guarda teu coração e se prepara para perdoar. Rasga seu coração diante do Senhor e se prepara para perdoar, porque Deus, ele quer que a minha casa interior e a tua casa esteja limpa, que nós sejamos canais desobstruídos para fazer aquilo que ele nos chamou, aquilo que ele determinou para a nossa vida. Nós precisamos estar com a casa limpa, com a casa interna organizada, para cumprir o ID, para fazer aquilo que ele falou aqui para Elias. Elias, sai da caverna e vai ungir o rei, vai ungir a pessoa que vai te substituir, vai ungir, porque grandes coisas eu tenho para você, Elias. Então, vem para fora da caverna. Grandes coisas eu tenho para a tua vida fora da caverna. Mas fica pronto. Fica pronto. Porque o Senhor, ele tem pressa para a minha vida e para a tua vida. Ele tem pressa. E para finalizar, eu quero repetir que Jezebel deu 24 horas para Elias morrer. E o Deus Todo-Poderoso não permitiu que Elias nem morresse. Porque a palavra do Senhor é que permanece. A palavra do Senhor, ao teu respeito, é que prevalece. Então, não é o que você está ouvindo, não. Pega a palavra, guarda essa palavra no teu coração, coloca a fé em ação, começa a exercer aquilo que Deus já falou, começa a exercer fé e guarda o teu coração. Guarda a tua identidade em Cristo, para que nada venha abalar aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, meus irmãos. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós essa noite. Em nome de Jesus, que
o coração de vocês seja como terra férteis, que no tempo certo floresça e dê bons frutos. E eu costumo dizer que sempre que a gente aprende algo da parte do Senhor, nós não devemos guardar para nós devemos transbordar em outras vidas, né? É uma grande oportunidade estar aqui ouvindo, ministrando e ouvindo a palavra, recebendo da parte de Deus. Vocês são uma bênção. Às vezes eu coloco aqui no mudo, porque minha bebê não dormiu ainda, e meu marido está aqui com ela, tem uma bebê de 4 meses, mas eu quero agradecer a Deus pela essa rica oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Aleluia.